como já é de hábito, a SBCP Regional do Rio de Janeiro tem feito a apresentação de aulas e conferências nas quartas-feiras à noite. E hoje vamos ter o prazer de ouvir online a aula do Dr. Daniel Botelho, do Paraná, que é o regente do capítulo de gestão de carreiras da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Desde já conto com a sua audiência e lhes agradeço. Boa noite a todos aí, obrigado pela presença. Vamos iniciar agora ao vivo a nossa terceira live da Regional do Rio de Janeiro, nossas quartas científicas. Agradecemos a presença, a disponibilidade do Dr. Daniel Botelho, que é um colega nosso do Paraná, regente do capítulo de gestão de carreiras. Nós teremos a presença, participação e moderação do nosso colega aqui do Rio também, e secretário-geral, Dr. Bruno Heckenhoff. E Dr. Daniel, para quem não conhece, é um cirurgião plástico do Paraná, ele mora em Londrina, fez cirurgia plástica em Brasília, no Hospital da Zanorte. Daniel, a palavra é sua, pode começar a sua apresentação. Bem-vindo e muito obrigado pela disponibilidade e pronto interesse em nos atender e compartilhar seu grande conhecimento com todos os colegas aqui do Rio e do Brasil. Bom, muito obrigado, Dr. Frederico, Dr. Marcelo, Dr. Bruno, pelo convite, a Sociedade Regional do Rio de Janeiro, não só pelo convite e o evento em si, mas pelo interesse, né, pelo tema que é, sim, assim, um tema de fundamental importância e que certamente a gente encontra algumas respostas, mas muitas perguntas também dentro desse contexto tão peculiar que a gente tem vivido, né? Vamos aqui dar sequência a uma breve apresentação que eu preparei aqui para os colegas. Então, vamos lá. Bom, o objetivo aqui é a gente tentar apresentar, na verdade, um raciocínio lógico, né, dentro dessa situação tão peculiar, né? O objetivo, então, é a gente tentar raciocinar no sentido de encontrar caminhos num cenário tão peculiar, né, e tão adverso, que é esse que a gente vive, né? E naturalmente a gente vai acabar conversando um pouquinho, né, como as redes sociais entram aí no sentido de nos servirem como uma ferramenta de diferenciação dentro desse universo. Antes de mais nada, é muito importante que a gente faça um certo exercício de insight, né? A gente olhe para nós, olhe para o nosso consultório e depois a gente vai olhar para o nosso redor, né? Sobretudo, a gente precisa nos perguntar e, de certa forma, perguntar a nossa proposta de negócio qual a nossa estratégia, né? Se a gente tem uma estratégia específica, se eu quero chegar em tal lugar, ou se eu quero me diferenciar sendo um cirurgião assim, um cirurgião de outra forma, ou se eu tenho uma proposta específica, se eu não tenho proposta nenhuma. O que a gente encontra na maioria das vezes são cirurgiões sem uma estratégia muito clara. Isso acaba nos deixando meio que ao sabor da maré, né? Então a gente vai para onde o vento leva, para onde a maré leva, e isso muitas vezes nos coloca em situações complicadas e que muitas vezes a gente acaba precisando lançar mão de estratégias, né, no sentido de desespero mesmo. Então, tendo essa pergunta clara na cabeça, né, sem ela a gente não vai conseguir caminhar para nenhum outro tópico, mas a gente também precisa entender duas variáveis que são muito importantes nesse cenário como um todo, que é o nosso desenvolvimento técnico e o nosso desenvolvimento administrativo, que eles caminham lado a lado, né? Para entender melhor o que seria esse desenvolvimento técnico, seria muito importante que a gente pudesse responder a seguinte pergunta: será que a gente, em qualquer cenário, em qualquer circunstância, nós, enquanto cirurgiões e dispondo do nosso arsenal cirúrgico, nós, por nós mesmos, seríamos capazes de gerar uma demanda
pelo nosso trabalho? Será que nós somos únicos no sentido de ter um valor científico, um valor técnico, a ponto de, independente da região, independente da clínica em que a gente se encontra, de gerar uma demanda pelo nosso trabalho? Essa é uma pergunta que basicamente a maioria, né, das respostas basicamente vai ser não, né? E não é um grande problema, mas é para a gente entender que a gente precisa sempre buscar o crescimento dentro do desenvolvimento técnico e do desenvolvimento científico, a ponto de, talvez em algum determinado momento da carreira, a gente possa responder sim a essa pergunta, né? Que realmente é uma pergunta bem difícil da gente responder em algum momento da vida, sim, né? E o desenvolvimento administrativo, quer dizer, será que se a gente tirasse nós ali dentro da nossa clínica, será que a nossa clínica, independente do cirurgião, com qualquer cirurgião ali dentro, seria capaz de gerar uma demanda pelo trabalho dela, né, pela atividade dela enquanto clínica de cirurgia plástica, né? Isso é importante para a gente entender que são coisas diferentes, mas que caminham juntas, né? Todo o nosso aparato administrativo, do ponto de vista do nosso staff que trabalha conosco, o acesso, a forma com que a gente trabalha a prospecção e o relacionamento com os nossos clientes, como é a jornada do nosso cliente, do nosso paciente até a atividade, como é o pós-cirúrgico, como é a condução desse pós-cirúrgico, enfim. Isso faz parte do desenvolvimento administrativo, no sentido de que o nosso staff seja capaz de conduzir, independente do nosso trabalho, até um bom atendimento, na verdade, uma perspectiva de diferenciação em relação ao paciente, ao cliente, como quiserem entender. Sobretudo, é fundamental que a gente também olhe para o cenário, né? Poxa, a gente está com o cenário, um mercado ávido por novidade, mas não necessariamente isso é uma coisa boa, porque isso estimula muitas vezes a procrastinação, porque o paciente, o cliente, ele fica tão assim anestesiado com tanta novidade que ele sempre fica esperando a próxima e nunca toma uma atitude, né? Então é importante para que a gente crie uma conexão com o paciente, com o cliente, com a nossa audiência, qualquer que seja, a fim de estimulá-la a tomar uma atitude, a sair desse universo de procrastinação. Quer dizer, depois eu resolvo esse probleminha né, da questão estética que está me incomodando, enfim, né? Porque isso é do ser humano. Então, entendido isso, a gente vai precisar ser ativo a fim de criar uma conexão com essa audiência, com esse paciente, com esse futuro, né, paciente, na verdade, a fim de tirá-lo da procrastinação. A gente vive num contexto de isolamento social, quer dizer, nós estamos aqui conversando, né, via online, né, com diversos colegas, e como se fosse um ambiente aqui de desenvolvimento científico. E será que depois dessa experiência a gente vai pensar os eventos científicos da mesma forma? Certamente não. E isso vai ter um impacto, né, olhando para o paciente, isso vai ter um impacto no comportamento do paciente também no futuro. Será que eles vão procurar por produtos e serviços da mesma forma daqui para frente? Certamente não. Certamente muito comportamento vai ser impactado para o futuro aí, devido a esse contexto e essa situação tão peculiar. A gente tem um tráfego virtual crescente e, naturalmente, um comportamento de compra cada vez mais impactado por esse tráfego virtual crescente. E a gente vai precisar estar presente nesse universo. Quer queira, quer não, se nós nos entendemos, né, como profissionais que vamos estar no mercado para os próximos 5 anos, 10 anos, a gente vai precisar lidar com esse universo digital, com as decisões e com a formação de opinião dentro desse universo digital. Então, a gente sempre fica naquela, poxa, será que mas o paciente que vem de rede social, de Instagram, não me interessa, poxa, um paciente chato. Será que são coisas tão distintas, tão distantes, o digital e o real? Na verdade, todos nós somos digitais, todos nós somos reais. Na verdade, o digital não existe, né? Na verdade, ele é só uma impressão do real. E, na verdade, é tudo real, né? Nós estamos num momento em que o digital ele impacta nos comportamentos e nas ações reais.
e é com isso que a gente vai precisar lidar, né? Então, a gente vai precisar olhar para o digital, na verdade, como real daqui para frente, né? Isso é só para a gente ter uma ideia do impacto, da velocidade do impacto do digital no comportamento das pessoas. Aqui a gente tem, acho que em 2005, aqui não está dando para ver direito, mas, enfim, a posse do Papa Bento XVI, depois a posse do Papa Francisco, né? Quer dizer, imagina você, se você fosse ali um jornalista que estivesse relatando na posse do Papa Bento XVI, a sua voz seria única, basicamente, né? Não ia ter ninguém para contrastar com a sua opinião em relação àquele ambiente, aquele cenário que estava acontecendo. Já na posse do Papa Francisco, a gente tem diversas opiniões, diversos pontos de vista, muitas pessoas formando opinião, e que você vai precisar lidar com esse universo cheio de gente falando a respeito de qualquer coisa, né? Então a gente vai precisar ser uma voz capaz de não só falar sozinha, mas também de lidar com outras opiniões e de certa forma, construir a referência junto a outras opiniões que muitas vezes não têm nada a ver, outras são relevantes, mas, enfim, a gente vai precisar lidar com isso de alguma forma ou de outra. Naturalmente, isso vai ter como fundamento, né, a criação de uma conexão com o nosso paciente, cliente, e, de fato, existe um caminho, né? Na verdade, onde é que eu quero chegar com essa conversa toda? Eu quero responder algumas questões básicas. Muitos colegas sempre me perguntam, preciso estar em rede social? Preciso ter muitos seguidores? Se eu preciso ser fotogênico para fazer vídeos, enfim. Uma empresa faz meu perfil, só que eu não tenho resultado nenhum com isso, né? E simplesmente acho que não funciona. Só me perguntam preço em rede social, né? Rede social só tem picareta. Se não posso colocar fotos, não adianta. Então, enfim, são diversas opiniões, na verdade, são paradigmas que a gente monta na nossa cabeça e que, na verdade, a gente vai precisar entender muito bem se elas são reais ou não são reais, né? Ou se, na verdade, é fruto da nossa impressão, da maneira com que a gente lidar com esse universo, que muitas vezes pode não ser a forma adequada, né? Como era a jornada do cliente, então, do nosso paciente antes, né, desse universo tão grande de transformação? Ele era envolto por pouca informação, né? A informação basicamente chegava pela mídia grande, né? Tinha pouca oferta de serviço especializado, então quando surgia ia muita gente lá só para saber o que estava sendo oferecido ali, o que aquele profissional sabia fazer, enfim. E o acesso naturalmente era difícil, né? E isso já fazia parte do próprio processo na verdade, de compra ou consumo do serviço, no caso, a cirurgia plástica. Hoje a gente parte para um universo cheio de informação, né? Na verdade, a nossa dificuldade está aqui em filtrar as informações. E, basicamente, tem um acesso muito facilitado, porque você basta um clique, você busca um perfil, você começa a interagir com aquele perfil, e você, muitas vezes, já consegue marcar ali uma consulta e sair dali com a consulta agendada com uma extrema facilidade, né, e conveniência. Então, são pontos que hoje na cabeça do paciente são muito fortes, né? Facilidade, conveniência, né? E que eles certamente vão precisar estar presentes no acesso à nossa atividade de alguma maneira. Isso, da mesma forma, aconteceu com a informação científica. Antes a gente tinha a informação só dentro dos anais científicos, artigos científicos. Depois essa informação passou a ser disseminada e divulgada através da mídia grande, né? Jornal, revista, e também revista não científica. Só que hoje a gente tem a rede social nesse contexto. A informação está sendo tomada através de opinião de outras pessoas dentro da rede social, né? Então, justamente aquela situação da posse do Papa Francisco, em que tinha muita gente falando seu ponto de vista sobre aquela mesma situação, né? Hoje na rede social tem muita gente falando sobre nós, mostrando o seu ponto de vista. Pode ser verdade, pode não ser, né? E a gente vai precisar estar ali justamente para mediar esses pontos de vista e na verdade, apresentar às pessoas aquilo que a gente realmente quer ressaltar da nossa atividade em si, e também está pronto para interagir com essas opiniões e com essas formas de agir e de pensar desse novo paciente, vamos dizer assim.
os critérios de escolha, a gente sempre põe na nossa cabeça que, poxa, o mais importante para o paciente me escolher é eu ter uma boa formação, quer dizer, eu tenho lá 11 anos de formação, enfim, estudei pra caramba, e daqui por diante, a minha atividade vai falar por mim, eu não preciso mais fazer muita coisa para que o paciente chegue até mim. Poxa, isso talvez poderia funcionar uns 20 anos atrás, 30 anos talvez. Hoje o contexto ele é absolutamente adverso e certamente não é um problema só de oferta e demanda. Muitos colegas às vezes podem imaginar, assim, poxa, porque tem muito profissional no mercado. Não obrigatoriamente. Mesmo que tivesse um só, óbvio, tivesse um só, tudo bem. Ia ser, na verdade, ia ser uma discrepância muito grande entre oferta e demanda. Porém, né, mesmo que a gente tivesse uma situação de equilíbrio, o comportamento do nosso paciente ia falar muito alto, né? O paciente ele quer interagir aonde? Onde é que ele está? Onde é que está a atenção dele? Onde que ele toma a opinião? Onde ele se informa? Poxa, a gente vai precisar interagir nesses ambientes também, não tem jeito, né? E a gente vai começar a entender que simplesmente a boa formação e o conhecimento, eles não se bastam e, na verdade, não é só isso, ele é obrigação, né? Não é aquela coisa simplesmente, poxa, nem preciso ser um bom profissional hoje para me diferenciar no mercado. Não, é o contrário. Ser um bom profissional é obrigação, né? E se você não é um bom profissional, na verdade, você nem deveria estar no mercado. Então, a gente precisa partir dessa premissa. Tendo essa premissa em mente, dali por diante, a gente vai começar a trabalhar outros aspectos e situações que vão nos ajudar a valorizar aquilo que a gente tem de bom, né? Agora, se a gente não tem muita coisa de bom para ressaltar, aí já complica um pouco, né? Então, dentro desse universo, a gente vai precisar saber a construir a nossa autoridade, né? E gerar confiança no nosso paciente através de interação. Rede social basicamente serve para interagir. E a gente vai precisar trabalhar esses dois pilares, construção de autoridade e confiança, para que a gente possa sobressair nesse universo cheio de opinião, nesse universo cheio de informação truncada, que é esse universo digital. Como é que é digamos assim, a gente pode dizer o processo de consumo, né? O que a gente chama de funil de consumo. A gente tem isso funciona no ambiente digital, isso funciona no ambiente físico, isso funciona em absolutamente qualquer ambiente, tá? A gente tem um universo grande de pessoas que ouvem falar de nós, mas simplesmente não atentam para aquilo que a gente faz e nem sabem que efetivamente tem um problema. A gente tem uma quantidade de pessoas um pouco menor que já reconheceram um determinado problema e sabem que você oferece uma solução que talvez possa atendê-la, né? Então, ela só reconheceu, falou, poxa, tenho aqui um abdômen que me incomoda, tenho aqui a mama que está me incomodando, enfim. E a gente, andando um pouquinho mais, a gente chega num público que está considerando fazer aquela cirurgia, digamos assim, que está considerando consumir, né? Até efetivamente a venda em si. Onde é que está a chave da questão? Quando a gente trabalha no universo físico, normalmente, por exemplo, a gente tem só a clínica com o telefone em mão. A gente está conversando com aquele paciente que já considerou a solução, que é um público muito pequenininho, né? Então, tem muita gente querendo falar com esse público pequenininho. Então, a gente tem uma discrepância enorme entre oferta e demanda quando a gente só olha para esse público que está considerando a solução, né? Isso funciona, isso basicamente é o mesmo raciocínio para sites, é o mesmo raciocínio para busca ativa no Google, por exemplo. A gente tem um número pequeno de pessoas que já descobriram que tem um problema, que já consideraram que vai fazer a cirurgia, só não sabe com quem, né? Agora, onde está o X da questão com relação ao universo digital e principalmente à rede social? Nós vamos conversar com as pessoas que muitas vezes nem descobriram que tem um problema. Então, a gente vai caminhar com esse paciente, com esse cliente, dentro desse processo de descoberta. É um processo um pouquinho mais demorado, mas a partir do momento que você cria essa conexão e você caminha com esse paciente dentro desse processo de decisão, ele não vai considerar outra escolha que não seja você, porque você esteve com ele nesse processo. Então, ele te conheceu na rede social, é como na vida comum, né? Você conhece uma pessoa na festa ou em algum lugar e, poxa, começa a trocar uma ideia. Pô, cara bacana, gente fina, não sei o quê. Você é cirurgião plástico, pô, legal. É basicamente a mesma coisa no universo digital. Você está ali na rede social, as pessoas estão navegando, simplesmente encontram um perfil, ou você falando qualquer coisa, ou você falando coisas interessantes que podem estar associadas com a sua atividade, e a partir daquilo a pessoa vai ter um clique, né? Ela vai, poxa, interessante isso aqui, pô, será que eu tenho um problema? Aí ela vai considerar
vai primeiro descobrir que se tem um problema ou não, e vai começar a caminhar com você a partir dali, e a partir do momento que ela considerar fazer um determinado procedimento, certamente você vai estar no top of mind dessa paciente. Então, esse que é a chave da questão, e justamente por isso que a rede social ela é tão interessante do ponto de vista de posicionamento e do ponto de vista digamos, de você ter um processo de consumo, e funil de consumo, ou processo de venda, digamos, eu estava tentando fugir dessa palavra, mas tão eficiente, né? Porque você caminha com o paciente durante todo o processo de decisão, até ele chegar ao consumo, né? Naturalmente, onde a diferença é porque isso demora um pouquinho. Muitas vezes as pessoas não têm paciência para caminhar com o paciente, o tempo que ele demora para poder decidir até fazer a cirurgia ou não, né? Então, assim, é fundamental a gente entender que dentro desse universo de rede social, a rede social ela não é basicamente um e-commerce, ela é um universo para relacionamento. Você pode utilizar como e-commerce, mas ela não é feita para isso, ela é feita justamente para que as pessoas possam interagir. Então, a interação é a base de funcionamento de qualquer rede social. Perfil, ele nunca vai funcionar como um site, então ali não deve ter, obviamente, só informações técnicas, né, que é basicamente o que a gente encontra em 99,99% dos perfis dos profissionais. E é por isso que muitas vezes eles não funcionam, não são interessantes, porque eles só fazem panfletagem digital, eles jogam ali informação, o paciente não interage com aquilo, ele nem descobriu que ele tem um problema, ele jogou, a abdominoplastia às vezes o cara passa batido ali, aquilo não gera interesse na pessoa, né? Então, como eu disse, as pessoas não vão se interessar por panfleto, né? As pessoas, basicamente, dentro desse universo digital, eles querem produzir conteúdo. Então, a gente precisa ter um perfil, uma página, ou estar disposto a interagir com o paciente, com o cliente, enfim, ou com a nossa audiência, para que eles também possam produzir conteúdo, né? Eles vão chegar lá na tua página, vão dar um print e falar assim, olha esse comentário aqui, que engraçado, olha o que o doutor falou, olha, enfim. O comentário precisa ser relevante, né? Justamente para que as pessoas se sintam motivadas a interagir. E é através da interação que as coisas vão funcionar, né? E é muito importante o seguinte, assim, o que as outras pessoas, dentro do universo digital, né, o que as outras pessoas dizem sobre nós acaba tendo um peso, eventualmente até um pouco maior, sobre o que nós dizemos sobre nós mesmos, né? E, óbvio, a gente precisa estar ali dizendo alguma coisa sobre nós, não tem jeito. Porém, é importante a gente entender que a opinião das outras pessoas em relação até o nosso posicionamento, a nós mesmos, né, isso vai ter um peso muito grande dentro da formação de opinião, né, das pessoas a nosso respeito, a nossa atividade, enfim, né? Aqui é só uma pontuação em relação à questão ética, que é o seguinte, é uma celeuma muito grande, a gente sempre, quando fala em ética, a gente pensa no código de ética médica, mas aqui eu quero fazer uma reflexão, às vezes até, na verdade, até um pouco mais profunda. Será que o nosso código de ética médica ele é verdadeiramente ético? Por que é um mercado ético? Em que pessoas que precisam de um produto ou um serviço específico encontram pessoas que oferecem produtos e serviços específicos, né, com qualidade. Quer dizer, que a gente tenha o mínimo de dano possível dentro desse intercâmbio de oferta e demanda. Será que, a partir do momento que a gente tem um universo com informação tão ruim, em que os profissionais sérios muitas vezes se sentem desestimulados a estarem nesse universo digital, será que a gente está promovendo um ambiente ético ou antiético, né? Será que o nosso código de ética médica, à medida em que ele muitas vezes desestimula o profissional a se posicionar, será que ele está sendo ético ou ele está sendo antiético? Né? Então, isso é uma reflexão que é importante, vai muito além do que simplesmente a questão do código de ética médica, simplesmente da forma como ele está posto, né? Então, basicamente, o que vai equilibrar essa relação é a informação, né? A gente tem muita informação e essa informação precisa ser passada de uma forma séria, de uma forma com alguma credibilidade, né? E, naturalmente, quando a gente não está presente, a gente tem um custo de ausência muito grande, né? Em que os pacientes, muitas vezes, eles vão optar por um profissional menos qualificado, mas que ele soube se posicionar de uma forma mais próxima do paciente,
e ele vai optar por um serviço, digamos, por um tratamento de menor qualidade, porque o profissional que dispunha daquele tratamento de melhor qualidade não estava ali próximo do paciente no momento da decisão dele, né? Então, isso é importante para a gente refletir a respeito do tema, né? Mais do que simplesmente ficar lendo o código de ética médica, né? E, sobretudo, a gente entender que, na verdade, são coisas muito diferentes, a persuasão e a ilusão. A ilusão é quando eu não tenho algo relevante e eu tento iludir a pessoa de que eu sou relevante. Enquanto persuadir, eu estou só ajudando a pessoa a tomar uma boa decisão, né? Então é importante a gente trabalhar muito mais no sentido da persuasão. Na verdade, as estratégias são muito parecidas e eventualmente até similares. A diferença está no produto, no objetivo em si. Se eu quero oferecer algo de valor, ou se eu não quero oferecer algo de valor, né? Então isso é uma reflexão que a gente precisa fazer por nós mesmos, né? Então, as estratégias de persuasão e ilusão e de iludir são parecidas, porém, a diferença está naquilo que a gente está oferecendo. Se tem de fato qualidade, né? Como eu falei, a qualidade ela não é mais diferenciação, não é um critério de diferenciação, ela é obrigação, né? Como eu falei, saber operar é obrigatório. Se a gente não sabe operar, então a gente está basicamente iludindo, nem deveria estar ali no mercado, né? E naturalmente, quanto mais a gente se aproxima de um nicho específico, mais valor a gente tem e mais a gente vai precisar trabalhar essas estratégias de persuasão para ajudar pessoas que têm uma perspectiva de valor específico, que naturalmente não vai ser todo mundo, que possam te encontrar, né? Então essa digamos, a estratégia principal. Né? E como que isso funciona dentro do universo digital? Né? Não é exatamente dentro de post, e simplesmente, fiz um post e larguei lá. Não é no relacionamento, é como a gente interage com as dúvidas que ali aparecem. Aqui são só exemplos básicos, né? Uma pessoa que me questionou e como eu conduzo, quer dizer, a pessoa pergunta preço, eu entro com outra pergunta e vou conduzindo até que eu sugiro para que a pessoa venha ao consultório, né? Então, aquela perguntinha do quanto custa, muitas vezes é um gatilho para você entrar com uma outra pergunta e você conduzir para que a pessoa possa vir ao consultório. E não necessariamente, simplesmente, seja uma pergunta que você vai excluir, né? Porque tem uma pessoa ali interessada, ela só não soube expressar aquele interesse ou não percebeu ainda o valor que você tem a oferecer. E aí você precisa mostrar isso antes de mostrar o preço. Aqui só um exemplo básico como eu trabalho a minha rede social, né? Por exemplo, quando eu utilizo o post, eu não utilizo só informação específica, eu tento utilizar de outras características que estimulam as pessoas a interagirem, como, por exemplo, um pouco de humor, enfim, né? Para que as pessoas possam sentir estimuladas a interagir com o perfil, né? E não necessariamente, como eu falei, não é só informação técnica, é informação deixando para que as pessoas deixem também a impressão delas sobre aquela informação e você vai interagir com aquilo, né? Por exemplo, você joga lá uma brincadeira, um caça-palavras, as pessoas vão interagir com aquilo e vão dizer alguma coisa e você vai também, a partir dali, criar uma conexão com a sua audiência, né? As pessoas sempre perguntam muito, em qual plataforma eu aposto? Instagram, WhatsApp, Facebook? Basicamente, as três funcionam juntas muito bem, tá? Mas se a gente tiver que escolher uma, talvez o Instagram hoje seja a plataforma que esteja mais em evidência, mas existem outras surgindo e que certamente tem um potencial muito grande, inclusive, de bypassar o Instagram. O TikTok, por exemplo, é uma plataforma com uma disseminação absurda, muito grande, com meses chegou a 1 bilhão de pessoas, né? Só que, naturalmente, para a nossa atividade ainda é um pouco difícil lidar, mas a gente vai precisar lidar com isso em algum momento, certamente, se já não for já, né? Então, assim, dentro desse universo, você pode trabalhar as três, mas duas que funcionam muito bem juntas, né? Instagram e WhatsApp, por exemplo. O WhatsApp, quando você tem uma conexão mais próxima para sugerir a pessoa para o agendamento, o Instagram para criar essa conexão inicial, né? O Facebook talvez seja interessante se você tiver um perfil de pessoas, de pacientes um pouco mais antigos. Se eu faço cirurgias, por exemplo, cirurgia de face, blefaroplastia, talvez o Facebook seja uma plataforma mais interessante porque o público de um pouquinho mais de idade está mais no Facebook do que no Instagram, mas eles estão lá, né? E o comportamento ele está cada vez mais digital. Naturalmente, onde a gente chegou com essa conversa toda, né? Se a gente precisa estar em rede social, quer dizer, primeiro, quanto tempo você vai ficar no mercado e quem são seus pacientes? Eles estão na rede social? Se eles estão, você precisa estar lá também.
Preciso de muitos seguidores? Não, você precisa de envolvimento, né? Não adianta eu ter uma quantidade muito grande de seguidores se eu não tenho profundidade, se eu não tenho envolvimento. É o envolvimento que vai fazer a pessoa me procurar. Não é a quantidade de seguidores. Isso simplesmente não diz nada. Precisa ser fotogênico? Não, você precisa ser interessante, né? Muito mais do que interesseiro. O que eu quero dizer com isso? Você precisa ser relevante para as pessoas. As pessoas precisam querer saber a sua opinião a respeito de qualquer coisa, né? E outras questões aqui. Vamos só passar aqui. Por exemplo, essa situação é importante também. Uma empresa faz meu perfil, mas não serve para nada, né? É o que eu digo, assim, ninguém pode fazer amizade por você, você não pode terceirizar alguém para fazer amizade para você, então você precisa interagir você mesmo, não adianta você pagar uma empresa para cuidar da sua mídia e simplesmente esquecer que eles não vão interagir por você, nem criar relacionamento por você, tem que ser você, infelizmente, é assim que funciona, né? Só me perguntam preço nas redes sociais, então devolvo com uma pergunta e conduzo a conversa, como eu mostrei, né? Rede social só tem picareta, poxa, então está na nossa mão mudar isso, a gente precisa estar lá, para não ter só picareta, poxa. Né? Se não posso colocar fotos, não adianta estar em rede social. Nós somos muito mais que as fotos dos nossos pacientes. Né? Isso que é importante a gente entender. A gente tem muito mais a passar, a gente tem, na verdade, muitas vezes as pessoas se interessam pela nossa atividade sem basicamente ver foto nenhuma, simplesmente pela nossa forma de nos colocar, de interagir, de criar um relacionamento. É isso que vai motivar a pessoa a seguir naquele processo de decisão. Aqui são só algumas sugestões de leitura para os colegas que gostam desse universo, tanto na questão da persuasão, como eu falei, no universo digital, de geração de valor, enfim. E era isso que eu tinha para falar. Fiquem à vontade. Obrigado, Daniel, pela sua apresentação excelente. Você conseguiu englobar o tema de uma forma completa, concisa e absolutamente diferente da sua apresentação anterior que eu assisti ontem. Então, mérito para você, que sua outra dificuldade em apresentação de tema. A gente já tem umas perguntas aqui, se o Bruno permitir, vou perguntar para você, já para você introduzir o tema, e depois o Bruno quiser intervir, fazer alguma pergunta. Primeira pergunta, que são um bloco de perguntas, do doutor Renil Gaudi, de Niterói, aqui no estado do Rio de Janeiro, pergunta o seguinte: como não se expor em demasia e qual deve ser a regularidade dessas postagens? Ele pergunta também qual plataforma, você já respondeu mais ou menos, e pergunta também sobre postagem paga. Então, ele quer saber como não se expor demais, qual a regularidade das postagens, se deve ser feita a postagem paga ou não. Qual é a sua visão sobre esses tópicos? A questão da regularidade, na verdade, cada plataforma eles vão ter, digamos, uma linha de conduta, né? Porque as pessoas interagem com as plataformas de formas distintas. Mesmo dentro do Instagram, por exemplo, a gente tem diversas formas de mídia. A gente tem lá o feed, que você vai fazer só as postagens, basicamente, que daí você pode fazer 1, 2 vezes por semana de conteúdo relevante, mas você tem o tal dos stories, né, que é conteúdo diário, são vídeos curtos, de interação rápida, né, e que naturalmente você vai trabalhar diariamente, não precisa ser em volume muito grande, né, 1, 2 minutos que você faça, mas que seja de relevância para o seu público. Na verdade, o que é essa relevância? É você criar uma interação, você criar uma relação ali com a sua audiência, não adianta só você falar, a gente precisa abrir espaço para as pessoas se manifestarem também e a gente interagir. É isso que deixa as pessoas tão, digamos, interessadas ou tão envolvidas com o nosso perfil ou com o que nós estamos falando ali, né? Então, na verdade, esse poder de interação que a rede social dá. Com relação ao Stories, basicamente, a necessidade é diária. Agora, com relação a perfil, né, ou no caso, as postagens, pode ser 1, 2 vezes por semana. Interessante que as coisas se conversem, você joga ali uma postagem que vai referenciar, vai servir de tema para que você possa conversar sobre aquilo naquela semana, e você vai conduzindo como um bate-papo, né? Na verdade, o que mais interessa não é tanto a padronização, mas a qualidade da interação que você promove. O objetivo puro e simples é criar relacionamento, é promover interação. Pode ser uma postagem no dia, pode ser 2, pode ser 3, não importa. Se você criou interação, beleza, deu certo.
E onde é que essa interação se manifesta? É no direct. Quando a pessoa te manda uma pergunta direta. Às vezes ela está te acompanhando faz 1 mês, 2 meses, né, dentro desse processo de decisão que a gente conversou. E aí ela simplesmente deu um instalo e decidiu, falou, poxa, eu vou mandar aqui um direct para saber se ele pode me ajudar. E muitas vezes as pessoas, o que é curioso, as pessoas às vezes até se assustam quando são respondidas, e principalmente se assustam mais ainda quando são respondidas por nós mesmos, né, porque elas não esperam muitas vezes uma interação mecânica. Elas vão esperar ali uma resposta fria, sem graça, simplesmente, quanto custa? Falo assim, pelo Código de Ética Médica eu não posso informar valores, favor, agendar consulta. Quer dizer, é uma resposta basicamente fria que não cria relacionamento. Agora, se você responde com uma pergunta, poxa, doutor, quero saber quanto custa tal cirurgia. Aí você fala, tá, você já procurou algum cirurgião? Já fez alguma cirurgia? Não. Aí você começa a criar uma... Poxa, olha, para a gente poder entender um pouco melhor sobre o problema, precisa que você dê um pulinho no consultório. Por favor, venha, é importante para nós, é importante para mim. Ela fala, tá, legal, vou dar um pulo aí. Isso muitas vezes se resolve assim. E muitas vezes não precisa obrigatoriamente ser cada um de nós. Óbvio, é legal que seja, tá? Eu sei que o nosso dia a dia é corrido e pelo volume, quando chega um volume de interação muito grande, é normal a gente não dar conta. E aí que é a chave da questão. A gente precisa ter alguém junto de nós, do nosso staff, ou uma secretária, ou alguém que nos acompanha, capaz de conduzir essas conversas mais simples. Como se fosse, muitas vezes, até falando por nós. Elas precisam entender a importância disso, né? E saber conduzir. O que a gente considera, digamos, a conversão dentro da rede social? É alguém que marcou uma consulta. O objetivo da rede social é você fazer com que as pessoas se sintam motivadas a marcar consulta. Né? A conversão da consulta é a cirurgia, mas a conversão da rede social, daquela interação, é a marcação, agendamento de consulta. Né? Então, digamos, quem está operando aquela rede social, se é alguém do staff, precisa entender isso. Né? E precisa, digamos, pensar nas estratégias para que a gente chegue nesse ponto comum. Né? Porque esse é o objetivo. Então, respondendo, resumindo, não tem uma receitinha de bolo, tá? Mas se for considerar alguma, uso de stories diários, curtos e postagens 1, 2 vezes por semana. Obrigado, Daniel. Bruno, faz algum comentário, pergunta alguma coisa para o Daniel. Hoje em dia, os pacientes, a gente sabe que elas procuram muita informação na internet, né? Elas já chegam ou no consultório, ou então direto nas suas redes e já com muitas informações, tanto procurando no Google ou procurando com outros cirurgiões também, né? Então, elas fazem muita pesquisa. E a gente sabe que hoje em dia tem muitos cirurgiões que têm os tais grupos de WhatsApp também, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses grupos. Como que eu vejo, digamos, eu vejo o grupo, a presença desses grupos como uma consequência do profissional que não se sente à vontade para lidar com esse universo, né? Então, o que ele faz? Ele terceiriza isso para alguém. Qual que é o problema disso? Eu estou transformando a rádio peão na principal fonte de informação sobre a minha atividade. Imagina o problema disso. Eu não tenho mais, digamos, autoridade sobre a minha pessoa. Tem alguém que tem autoridade sobre a minha atividade. Isso é um problema absurdo, né? Então, digamos, esse é o grande X da questão, que muitas vezes, óbvio, a gente que é uma situação confortável. O que é a situação confortável? Eu não preciso fazer nada e simplesmente os pacientes pingam no consultório, né? Só que a partir do momento que a gente entende que as pessoas estão buscando informação, a gente vai precisar estar lá disponível para poder dar essa informação. E se a gente não tiver, como eu falei, não existe vácuo, alguém vai tomar esse lugar. E quem está tomando esse lugar são esses, digamos, esses formadores de opinião não técnicos, né? Esses formadores de opinião não cirúrgicos, não cirurgiões, e que vão ter interesses outros, que muitas vezes vão ser barganhas cirúrgicas, e aí a gente simplesmente jogou toda a nossa estratégia de valor pessoal e valor profissional dentro da mão de um terceiro. Isso é um problema gigantesco, gigantesco. Então, assim, dificilmente eu, assim, posso, não sei se dá para ser tão categórico, mas eu vou me arriscar, assim, eu acho que é muito difícil você ter um cirurgião que trabalhe só grupo e consiga cobrar honorários muito elevados. Muito difícil. Porque você não vai ter uma estratégia de valor muito clara, vai estar tudo terceirizado,
E as pessoas simplesmente vão consumir aquilo baseado, digamos, eu tenho ali uma foto, eu quero saber quanto custa, a diferença entre um e outro vai ser sempre o preço. E esses grupos giram basicamente em torno disso, em torno de preço. E quando a gente não apresenta valor e apresenta preço, aí, né, tá feito já está amarrado ali a forca para a gente se enforcar. E, ao mesmo tempo, tem dois viés, né? Você tem tanto a paciente que está satisfeita, que vai te fazer uma propaganda, ou então vai colocar, Sim, quanto você tem paciente que, de repente, está descontente com alguma exatamente. coisa e acaba fazendo uma catástrofe Exatamente. nesses grupos. É aquilo que eu disse, assim, imagina, você tem um universo, tem muita gente dando opinião a seu respeito, e você não está ali nem para se defender, né? Você está ali à mercê da opinião de um terceiro. Muitas vezes você fica ali tentando, aí as pessoas, os colegas, às vezes criam cria perfil fake, começa, né, tipos variados aí de estratégias, uma mais estranha que a outra. Mas o que esquecem é que, na verdade, a gente precisa ter uma fonte segura de informação para que as pessoas, beleza, na hora que eu quiser saber a opinião de um terceiro, eu vou e busco. Mas a hora que eu quiser saber a opinião do cirurgião a respeito daquilo, eu preciso saber onde eu vou buscar, né? Seja no perfil, seja num site institucional bem montado. O problema do site é que as pessoas acabam trafegando pouco por ele, né? Hoje em dia, trafegam muito por rede social. Então, a questão basicamente é essa, a gente precisa estar ali disponível para informar, não tem jeito. Daniel? E hoje em dia os cirurgiões mais novos, principalmente, eles questionam muito a limitação do CRM, de postar foto de pré e pós-operatório. Eles questionam que dentista acaba podendo porque o conselho de odontologia permite, ou então, às vezes, até mesmo outras especialidades, como alguns otorrinos, enfim, acabam utilizando desse utensílio para conseguir pacientes, ou então para demonstrar o seu trabalho, vamos dizer assim. Então, eles questionam muito. O que você acha com relação a isso? Você acha que o CRM deveria pensar em mudar essa tática, ou como muitos falam, que a gente acaba mercantilizando muito esse tipo de situação, você acaba prometendo um resultado, né? Essa é uma discussão profunda, na verdade, mas assim, sendo bastante honesto, já por várias vezes mandei carta para o Kodami, pedi para que abrisse uma mesa de discussão, para que a gente pudesse. É que, na verdade, esse universo, ele é um universo muito peculiar nosso, né? Ele interessa pouco, talvez, para a medicina geral e interessa muito para nós, dermatologistas, enfim. Então, acaba sendo uma discussão meio de nicho e isso acaba, talvez, ficando para escanteio dentro de um universo mais amplo, né? Mas, sendo muito, muito honesto, assim, muito franco, eu, pessoalmente, vejo foto como informação. É basicamente uma informação. O problema não é a informação em si, é a forma como a gente utiliza ela. Eu posso utilizar aquela informação para passar uma ideia real, ou eu posso utilizar aquela informação para iludir, não persuadir. Entendeu? Então, o problema não está na ferramenta, o problema está na intenção, né? A questão principal eu posso proibir foto, mas se eu estou ali simplesmente falando, prótese de mama é definitivo, você nunca mais vai precisar trocar, ou a mama nunca cai, quer dizer, que diferença que faz eu botar? Não, eu estou desinformando da mesma forma. Então, assim, eu vejo muito mais, digamos, o propósito, o objetivo do que a ferramenta em si. É claro, hoje as fotos parecem muito interessantes porque muitas pessoas fazem, muito poucas pessoas fazem, né? Então isso cria um universo meio paralelo, parece que só poucos cirurgiões têm bons resultados e colocam aquilo à disposição das outras pessoas, enfim. Mas, na verdade, talvez a melhor forma de você combater isso de uma vez por todas é tirando o valor disso, é não tornando isso raro, né? Simplesmente você deixa o profissional responsável pela qualidade da sua informação. Isso é uma maneira de ver o problema, né? Eu, pessoalmente, isso é óbvio, uma opinião pessoal, eu sou mais a favor da liberdade, quer dizer, cada um que responda pela qualidade da informação que ele presta, né? Agora, se a gente quiser jogar isso muito mais para a questão institucional,
é complicado um pouco a gente querer que a instituição resolva todos os problemas num universo tão competitivo, porque ela não vai conseguir fazer isso. Ela não vai conseguir. Ela não vai conseguir tornar todos os cirurgiões plásticos igualmente competitivos da mesma forma. Quem precisa dar o tom de diferenciação é o cirurgião, não é assim, óbvio, a instituição vai acompanhar, vai ajudar nesse processo, mas a gente precisa saber se diferenciar. Eu acho que é isso que é a questão. Agora, talvez, na minha opinião, eu acredito que em algum momento essa questão de fotos ou vai ser revista do ponto de vista do Código de Ética Médica, porque é uma questão comportamental que é basicamente impossível você cercear 100%, ou você simplesmente vai ter um código que ele não vai ser respeitado nunca, né? Porque o comportamento ele está indo numa direção que é difícil você simplesmente ficar correndo atrás, e é uma crítica pessoal que algumas vezes eu faço, né? Digamos, esse comportamento nosso, muitas vezes, de polícia, né? De querer policiar muito o que o outro está fazendo. Poxa, esse tempo que às vezes a gente gasta para policiar o que o outro está fazendo, a gente podia estar fazendo alguma coisa para nos diferenciar, entendeu? Assim, para melhorar a nossa qualidade de comunicação, para, digamos, criar algo que fosse relevante para alguém. Então, é tempo e energia gasta, que eu acho que é num ponto errado, mas óbvio, na minha opinião, né? Então, eu acho assim, óbvio, eu sei que tem alguns colegas que pensam, mas a gente tem que denunciar, não sei o quê. Óbvio, se você pensa assim, que pelo menos essa não seja a sua única estratégia de diferenciação, porque isso você não vai se diferenciar, isso não vai mudar absolutamente nada ao mercado, e você simplesmente daqui 5 anos vai estar no mesmo ponto brigando por preço ou abaixando o preço para conseguir ter um pouco mais de cliente, então, ou de paciente. Então, eu acho que é óbvio, é um posicionamento que é um pouco pesado para alguns colegas, né? Eu entendo isso, mas a gente precisa pensar assim. Eu acho que na situação, no contexto em que a gente se coloca, a gente simplesmente achar que a única estratégia, o que é como estratégia única, né, de polícia e de isso vai resolver, eu acredito muito pouco nisso. Tanto que os outros conselhos estão na contramão, né? E, poxa, a gente vai criar um universo em que a gente não se diferencia enquanto os outros estão se diferenciando, né? Por mais que eles não estejam oferecendo algo de qualidade, por mais que eles estejam iludindo e não persuadindo, mas na cabeça do cliente, né, na cabeça do paciente, eles estão formando opinião. E aí, né, depois que eles começam a se tornar formadores de opinião, aí a coisa complica para o nosso lado, né? Porque a gente vai ter que depois brigar por um espaço que antes era mais fácil da gente trabalhar, porque não tinha ninguém. Daniel, fazer uma consideração para você, uma pergunta aqui que o pessoal está perguntando no chat aqui. Nesse momento agora que a gente está vivendo particular, de pandemia, vou fazer um comentário para você responder, englobando a pergunta. Como você acha que deve ser o posicionamento nas redes sociais? A questão tem 2 pontos de vista. Um, dos cirurgiões mantendo os posts normais da forma que eles são feitos. Outra visão é que há uma mudança do humor que deve ser levada em consideração, e, por outro lado, que a gente tem que considerar também é que o que as pessoas mais querem é retornar às suas vidas normais, então seria normal pensar, pesquisar. Como a gente lida com isso de uma forma ética, sem agredir o momento que a gente está vivendo? E ainda complementando a pergunta aqui do Dr. René, que ele faz um comentário que provavelmente aumentará a demanda após esse momento de pandemia, e como a gente colocaria também a questão dessa avaliação online, essa avaliação não presencial pré-operatória. Como é que você vê esse cenário que se coloca para a gente agora? Com relação à questão do conteúdo, né? A primeira coisa, eu acho que assim, o que deve dar o tom é sensibilidade. Você precisa ter sensibilidade, e é isso que é importante, talvez, assim, você ter contato com a sua audiência através da rede social, para você conseguir ter essa sensibilidade para perceber se a tua audiência está mais interessada na pandemia em si, ou no medo, ou se a sua audiência está mais interessada nesse outro lado, né? Poxa, preciso dar uma espairecida, preciso pensar em outras coisas, preciso de um lugar em que a gente esteja falando de coisas normais, né? Que não seja só esse assunto o tempo inteiro, né? É óbvio. Eu, pessoalmente, não acho que seja o momento para uma estratégia agressiva de posicionamento, de
digamos, que a gente chama de call to action, né, que é assim, a gente só consulta agora, não sei o quê. Então, assim, eu não acho que seja um momento ideal para uma estratégia agressiva, para chamar o paciente ou a nossa audiência para uma atitude, para um agendamento, para qualquer coisa nesse sentido. Mas a gente precisa entender, digamos, o humor da audiência para a gente criar conexão. Se as pessoas estiverem, digamos, te perguntando mais, querendo saber mais sobre a pandemia, sua opinião, sobre você se manifesta, né? Se a tua audiência estiver querendo saber mais sobre outros temas, aí você se manifesta de uma... é óbvio, na minha opinião também, da forma como eu estou lidando com isso, né? De uma forma mais natural, né? Sem tanto ser histriônico, sem, digamos, chamar muito a atenção, ser uma forma natural, né? Conversando ali sobre temas como se fosse uma conversa normal mesmo, né? Então, a importância principal é a sensibilidade. Com relação ao tema, perdão, Frederico, qual foi a outra pergunta? Ele perguntou o seguinte, uma colocação que ele considera que após a pandemia deve haver um aumento da procura, dessa demanda reprimida, e como você vê, se você tem praticado, estou adaptando um pouco a pergunta dele, do Dr. René, você consideraria uma consulta online prévia à consulta presencial uma possibilidade? Como é que você vê isso aí? Como é que você está lidando com isso nesse momento? E depois também, obviamente. Assim, o que acontece? Primeiro, com relação à questão da demanda, né? Eu acho que a gente vai, principalmente a questão do comportamento, a gente vai ter uma pressão muito grande justamente pela mudança de comportamento. Os profissionais que já têm uma boa presença digital, digamos, eles já estão mais presentes nesse universo, eles vão continuar conseguindo chamar a atenção, captar a atenção e, digamos, proceder com o agendamento normal de consultas, ou, digamos, com uma diminuição leve nesse momento, e depois vão estar mais presentes ali, porque as pessoas vão ter circulado mais, enfim. Certamente vai estar num momento um pouco mais adiante daquele profissional que não tem uma presença digital muito, muito evidente e que simplesmente ficou quieto e as pessoas não ouviram falar. O problema é que as pessoas esquecem muito, né? Então, é um pouco diferente a questão, digamos assim, aquela percepção de escassez, não tem horário para marcar consulta porque eu sou importante. Isso é uma percepção de escassez que pode ser válida em alguns momentos. Agora, a questão da presença digital, o problema é que as pessoas esquecem. Se você for assim, eu sou importante, então eu não preciso aqui aparecer muito. O problema é que as pessoas não vão lembrar que você existe e certamente não vão te considerar na hora de agendar uma consulta, ou na hora de simplesmente, às vezes, tirar uma dúvida, né? Agora, uma outra questão que é a teleconsulta. A gente vai precisar lidar com isso de alguma forma. Sendo muito, muito, muito honesto, eu não tenho todas as respostas ainda. Por quê? Aliás, não tenho todas as respostas para nada, mas as principais nesse universo. O que acontece? O problema, as pessoas agendam muito consulta, principalmente para poder saber preço, né? Poxa, a pessoa ela quer orçamento, né? Porque não está podendo sair de casa, mas ela quer decidir sobre a cirurgia. O problema será que a gente consegue passar todo o valor da nossa atividade, ou, digamos, apresentar toda a nossa experiência de consulta da forma digital, e para que a pessoa possa valorizar a ponto de não recorrer ao argumento do preço, né? Então, acho que isso é óbvio. Se a gente criar uma boa experiência de consulta digital, né, tem uma experiência bacana, o cliente, o paciente, ele consegue ter contato com todos os seus diferenciais, ele consegue, digamos, ter uma experiência mais completa, né, entender todas as vantagens de ter você como o profissional antes de conhecer o valor, antes de conhecer o preço. Eu acho que talvez a teleconsulta seja uma boa estratégia, porque a gente vai conseguir ganhar escala, né? A gente melhora tempo, o trânsito, enfim. Agora, o problema se a gente não conseguir utilizar essa plataforma para passar o valor da forma como que precisa ser passado, aí a gente vai acabar tendo um problema que é justificar o valor do nosso trabalho, né? Então, assim, o universo digital, principalmente rede social, que ele funciona através de interação, a gente consegue já criar uma percepção de valor diferente, porque a pessoa já interage, já quer saber a sua opinião, já tem você como alguma referência. Então, isso já te coloca num lugar de valor diferente,
do que outros profissionais que nunca interagiram com ela, que nunca tiraram alguma dúvida, enfim. Agora, a questão é basicamente essa. Se o profissional, vamos supor, o profissional ele não tem nenhuma estratégia digital, ele só colocou teleconsulta, e o paciente vai ali marcar para saber preço. Eu acho que é uma situação muito complicada, assim, porque ele vai ficar muito refém de preço. Agora, se o profissional tem uma estratégia de presença digital muito forte, então, sei lá, trabalha em rede social, interage muito, e os pacientes dele vêm muito de rede social, talvez a teleconsulta não seja um problema tão grande nesse sentido, entendeu? Então, acho que vai precisar ter essa leitura aí para que a teleconsulta não pressione os honorários para baixo. Uma outra pergunta nesse tema, para não perder o foco, Daniel, Dr. Romualdo Rodrigues Frois Filho, como seria cobrada essa consulta por telemedicina? Quais são as formas de pagamento? Assim, questão do valor, toda consulta tem que ser cobrada, a gente sabe disso, é vedado ao médico atendimento gratuito, né? Como é que seria cobrado isso? Como é que você acha que poderia ser feita essa cobrança? Cartão, boleto, depósito em conta? O que você acha aí? Primeiro, um abraço para o Romualdo, um grande amigo mesmo. Bom, com relação às formas de pagamento, o que acontece óbvio, o que muitas vezes funciona é aquela coisa de, dentro do universo digital, são pré-pagamentos, pagamentos por agendamento, aí a gente tem um certo conflito com relação ao nosso código de ética, que eles nos limitam a cobrar por uma consulta antes que o serviço seja prestado, enfim, isso precisa ser entendido melhor, mas da forma como que eu tenho visto, né, que tem funcionado melhor, justamente nesse sentido, você tem ali um pagamento que normalmente é pagamento à distância, ou transferência, utiliza-se muito PayPal, existem plataformas específicas para pagamento, existem alguns aplicativos já saindo, já no mercado, inclusive, o Doctel, por exemplo, com proposta de pagamento no sistema, que pode ser uma alternativa interessante também. Mas, assim, eu acredito que a forma de pagamento, ela muitas vezes vai ser natural, porque o paciente ele vai falar assim, eu faço transferência, ou se tem uma plataforma já preparada para isso, já faz pagamento pelo aplicativo, ou se fez uma interação se o profissional ele utiliza, por exemplo, plataformas paralelas, no caso, né, sei lá, o Skype, que não são próprias para o atendimento, mas ele utiliza, eventualmente ele vai ter um contato antes com o paciente, aí o paciente vai fazer uma transferência e depois ele vai fazer o atendimento. Normalmente é como eu tenho visto que tem funcionado, né? O dinheiro ele já circula nesse universo digital com uma facilidade muito, muito grande, e é justamente essa, digamos, o maior impacto no comportamento que desse momento, né, que a gente está vivendo. Que as pessoas estão sentindo a necessidade de botar o cartãozinho de crédito no universo digital e simplesmente ter ali seus desejos, seus anseios atendidos e começarem a perceber credibilidade nesse universo digital. Isso é um processo que já está acontecendo e vai ser natural, ele está só sendo acelerado nesse momento, na verdade. Mas em termos de estratégia de pagamento, são essas aí que eu imagino. E plataformas, você sabe quais são? Assim, quais você teria alguma para poder indicar? Ou para, além dos, tem Skype, tem gente que usa o próprio WhatsApp, né, o FaceTime, mas alguma plataforma específica para... Na verdade, estão surgindo ainda, existem, na verdade, algumas plataformas que são de prontuário médico online. Na verdade, a Unimed Londrina, inclusive, não sei das outras Unimeds nacionais, mas a Unimed Londrina, inclusive, está criando uma plataforma própria para poder disponibilizar as consultas, né? Não sei, óbvio, cada plataforma aí é um mercado à parte, né? Eu sei de um grupo de colegas, inclusive, que está desenvolvendo esse aplicativo, que é o Doctel, por exemplo, que está se desenvolvendo, que é justamente com essa proposta. Eu, pessoalmente, já uso muito ainda o Whereby, né, que é muito parecido com o Zoom aqui que a gente está utilizando, mas ele é mais para conversa com duas pessoas, né? Então, óbvio, é só uma plataforma para conversa parecida com o Skype. Então, você faz todo o agendamento antes, conversa com o paciente, depois entra
na plataforma, mas é uma plataforma mais simples, menos preparada, como outras plataformas que possam surgir aí com essa proposta específica, né? Mas certamente é um caminho sem volta. O que eu posso dizer é exatamente a minha preocupação real, na verdade, é isso que eu disse, assim, a gente vai precisar ter uma estratégia muito bem montada para apresentar nosso valor, para que o paciente possa entender nosso valor todo no ambiente digital, para aí sim a gente chegar ao preço. O grande erro, antes que talvez alguém me pergunte essa questão das pessoas botarem preço, né? Assim, diz que a sociedade ou sei lá quem, né, uma entidade superior aí liberou colocarem preço de serviços médicos. Eu falo, olha, se você quer se enforcar, bote preço, né? Porque assim, vamos supor, o paciente não conhece nada a seu respeito, não sabe, nunca interagiu com você, foi ali na sua plataforma, viu um monte de preço, isso aqui é caro. Aí vai na outra, tudo igual, isso aqui é caro. Então, assim, a diferença vai ser sempre o preço. Então, assim, não adianta, se você apresentar para o teu paciente a dor, antes dele conhecer todos os benefícios e as vantagens de te escolher como profissional, você vai ter sempre que justificar o preço. Agora, se você apresenta todo o benefício, se você interage, cria valor, cria uma conexão, um relacionamento, e depois ele chega ao preço, talvez o preço, nossa, só isso? Né? Depois de toda essa caminhada que a gente teve aqui, conheceu tudo que você faz, né, te conheceu mais de perto, através do ambiente digital, o preço ele vai ser, na verdade, ele vai ser uma justificativa natural, né, dentro daquele processo todo. Então, se os colegas, né, querem ter problemas com preço baixo, bota preço, né? Vai ser um problema sério. Daniel, uma pergunta aqui no chat do Dr. Vitor Adice, colega nosso de Poços de Caldas, Minas, com relação ao conteúdo que pode ser disponibilizado, colocado nas redes sociais. Podemos falar como conduzimos a cirurgia, se ela é feita em hospital, se é feita em clínica, se utiliza anestesia geral, local, técnica. Qual é a sua visão sobre esse tipo de conteúdo? Como colocar isso nas redes? Ou se tem algo para isso? Assim, na verdade, como eu posso dizer naturalmente como eu faço, né? Eu conduzo, como eu comecei, na verdade eu comecei assim, como eu idealizei, né, a minha presença digital, eu apresentando como uma conversa direta, como se eu tivesse uma consulta, né? Se a gente tiver numa consulta, naturalmente a gente não vai sair aqui de mão dada, nós não vamos ali no consultório ou não vamos ali no hospital, quer dizer, vai ser uma conversa direta, eu vou criar uma conexão e nós vamos, através de explicações que precisam ser mais claras, né, precisam ser claras, através do tratamento em si, ou da anestesia, como ela não é. A questão é, assim, muitas vezes a gente pode cair no erro, porque aqui a gente tem duas preocupações, isso é normal, tá? Na cabeça do cirurgião. A gente às vezes fica, poxa, com quem que eu vou falar? Eu vou falar com o meu colega cirurgião, que vai estar ali me julgando, ou eu vou falar com o meu paciente, que eu preciso falar de uma forma X ou Y para que ele possa entender. Como é que você lida com isso, Daniel? A questão é o seguinte, você vai precisar fazer essa escolha, não tem jeito, tá? Digamos, o teu público principal é o público médico, aí você vai conversar de uma forma mais técnica, né? Tá, se eu sou um profissional que dá muita aula, se eu sou um cirurgião, enfim, que referência e que eu dou muita aula e eu tenho, sei lá, cursos, enfim. Aí eu vou conversar de uma forma mais técnica porque eu vou ter um público mais técnico. Agora, se o meu objetivo é criar valor para o meu paciente, eu vou precisar criar uma conexão ali. E se eu entrar muito nessa de conversa complexa, de assunto, digamos, uma comunicação não tão simples, isso pode, na verdade, não te ajudar a criar essa conexão. É óbvio, você precisa tomar cuidado para a sua estratégia também não denigrir a sua imagem. Quer dizer, você não vai chegar ali falando assim, pô, não sei o quê, entendeu? Usar muita gíria. Você vai falar de uma forma simples, calma, como se fosse uma consulta mesmo. Né? Eu, pessoalmente, normalmente, numa consulta, eu sou assim, né? Então, eu vou falar, vou agir da mesma forma como é a minha consulta. E foi assim que eu comecei, né? E foi assim que, na verdade, eu justifiquei o meu posicionamento, a minha forma de agir, na minha cabeça, na verdade, dentro desse universo digital. Como eu falei, assim, eu sei que tem alguns colegas que são muito
e às vezes até em consultório utiliza gíria, são mais despojados, enfim. Se isso funciona e cria uma conexão com o público, aí nesse sentido a única coisa que eu posso dizer é assim, olha, paciência, deixa os teus colegas te criticarem, cria conexão com o teu público. Se é isso que o teu público quer de você, se é isso que faz com que você crie essa conexão, não tem outra alternativa. Você precisa utilizar a estratégia que é natural sua, né, para criar essa linha de comunicação com o paciente. Agora, se você, né, não tem estratégia nenhuma, ou não tem, digamos, eu ajo como a minha atitude normal dentro do consultório, né? Isso para mim é mais fácil. Tanto que normalmente eu utilizo material, isso também é uma coisa que me ajuda bastante. Pacientes que marcam uma consulta, às vezes acontece, hoje é bem raro, hoje 99% dos meus pacientes que me procuram já passaram pelo meu Instagram. É raríssimo, raríssimo que não passa. E quando não passa, geralmente o paciente difícil, assim, que é um paciente que está mais atrás de preço e tal. Então, assim, quando o paciente, ou ele não recebeu todas as informações, normalmente o staff pergunta, fala assim, poxa, tá querendo saber de que você está buscando, que tipo de ajuda a gente pode lidar, e tá falando, pô, tem um problema assim, assado, tem um problema na mama, aí já faz um compilado do meu material sobre, por exemplo, nas minhas explicações sobre cirurgia da mama, né, ou da minha forma de pensar a cirurgia da mama, porque naturalmente, isso que é importante, assim, cada cirurgião tem uma forma de pensar as cirurgias, né, tem uma forma de passar isso para o paciente, e o paciente, ele muitas vezes fica confuso, e muitas vezes ele vai precisar ir na consulta com você para descobrir que ele não tem essa conexão com você. Então é melhor que ele já descobrisse isso antes, né? Então, assim, porque você vai criar uma experiência ruim para a pessoa, porque ela vai vir, vai gastar, e aquilo vai ser só ruim, e depois ela vai sair falando mal, porque ela não criou essa conexão com você durante a consulta. Então é melhor ela, vamos supor, receber esse material. Poxa, eu achei interessante, o doutor tem umas explicações interessantes, vou lá para ver exatamente como é que é. Então o paciente já vem preparado, ele já vem, digamos, conhecendo como eu penso, a forma como eu, digamos, indico algumas cirurgias, isso facilita demais a vida, muito, muito mesmo. Quantos pacientes não chegaram já no consultório falando, já sei tudo da sua vida? Já vai. Hoje é bastante diferente. Assim, não tudo, porque eu utilizo um tipo de exposição que não é tão assim, eu não devasso tanto a minha vida, né? Assim, é um posicionamento mais profissional mesmo, eu falo mais de questões profissionais, utilizo muito conteúdo profissional, utilizo bem pouco pessoal. Mas isso não é uma regra, isso não é uma regra. Se digamos, a tua vida pessoal, ela for muito interessante a ponto de criar uma conexão com o teu paciente, se o teu paciente ele é muito próximo do teu convívio, ele tem, digamos, um dia a dia parecido com você, ele gosta de coisas parecidas com as que você gosta, poxa, seu dia a dia pode ser digamos, um assunto interessante para criar conexão com essa pessoa, entendeu? Então, assim, não é uma regra, não é uma regra. É óbvio, eu pessoalmente evito um pouco essa exposição direta de família, essas coisas, porque incomoda um pouco, e a gente sempre vive preocupado, né, pelo mundo em si, mas como eu falei, não é uma regra. Você pode ter um Instagram pessoal e que cria interação e que ele vai converter igual. Não há uma regra para isso. Daniel, só a última pergunta aqui, doutor Renê. Quando que você começou a entrar em mídia social, a interagir, e quanto tempo você demorou para chegar a esse caminho que você tem hoje e depois passar para o Bruno para ele fazer a mesma resposta que você fizer e os comentários dele? Perfeito. Assim, na verdade, eu fiz um caminho meio um pouco mais longo, né? Eu comecei, na verdade, eu sempre tive consultório em sala comercial. Eu sempre tive um problema grande, que era o tráfego, que a gente chama, que é a visibilidade das pessoas em relação ao meu ponto, aonde, né, a quem sou eu, onde estou, né? Então, eu precisei criar estratégias de visibilidade. E o universo digital sempre, né, me foi uma ajuda muito válida nesse caminho. Eu comecei com o Google, né, aquelas anúncios pagos no Google, e descobri que aquilo era terrível, era muito ruim, porque o paciente não criava conexão e o paciente que vinha era o paciente do preço. Aí depois eu descobri como funciona. Na verdade, quando eu comecei no Instagram faz mais ou menos uns... Facebook eu tenho mais tempo, mas com atividade pessoal, Facebook e Instagram deve fazer mais ou menos uns 2 anos e poucos, 2 anos e meio, talvez, que eu comecei de uma forma mais sistemática a trabalhar. Óbvio, no começo eu fazia panfletagem digital,
E eu falei, poxa, não está funcionando isso aqui. O que eu fazia? Eu fazia panfletagem e impulsionava aquele panfleto, né? Eu divulgava aquilo e esperava algum nível de interação dali, ou esperava que o paciente simplesmente pingasse na minha frente, no consultório, simplesmente me descobrisse e se interessasse por um simples panfleto. Mas isso não acontecia, então eu comecei a entender como é que funcionava, é óbvio. Aí tem algum tempo de estudo, né? E comecei a entender como a rede, as mídias sociais funcionam. E a partir daí, né, que eu comecei a trabalhar de uma forma mais organizada e sistemática. É óbvio. Os colegas perguntam quanto tempo para eu ter resultado. A partir do momento que você começa a trabalhar de uma forma sistemática, óbvio, se você organiza os caminhos lá no seu Instagram, tem onde a pessoa, se ela quer ter contato... Você se conecta ao seu público, na verdade é exatamente, isso, né? Exatamente. Se já tem esse caminho mais fácil, aquilo acaba sendo mais natural. Mas o tempo de relacionamento ele vai demorar aí pelo menos uns 6 meses, 7 meses, até a pessoa aparecer no teu consultório. Entendeu? Então, assim, não é uma coisa do dia para a noite, mas a partir do momento que você caminha com o paciente até o momento do agendamento da consulta, ele dificilmente vai considerar outra opção. Ele pode até considerar pelo preço normal, mas você vai estar mais vivo na mente dele. Obrigadão, Daniel. Agora, Bruno, responde essa pergunta. O Bruno, para quem não conhece, tem uma grande presença em mídias digitais, muito correta do ponto de vista ético, com grande produção de conteúdo, interação com o seu público. Ele tem uma área de atuação, que a gente pode dizer assim, cirurgia do nariz. Bruno, dá a sua opinião, seu caminho, ensina o pessoal um pouco aí, por favor. Eu comecei mais ou menos na mesma época que o Daniel, tem mais ou menos uns 3 anos. E eu tenho notado que o Facebook tem diminuído bastante a quantidade da procura, né? Que o Instagram hoje em dia está muito mais presente, as procuras pelo Instagram são bem maiores. E óbvio que tem outras plataformas entrando, como o Daniel falou. O que eu vejo muito que a paciente acaba ficando mais interessado, não só aquilo que ele falou, de só colocar a panfletagem, falar abdominoplastia é assim, mamoplastia é assim, o paciente fica cansado, o paciente não tem interesse. Quando você coloca isso, normalmente a quantidade de curtidas é menor do que quando você falando de um assunto geral, então quando você aparece na imagem. E eu acho interessante você intercalar, não só colocar só informação, você intercala com assuntos gerais. Agora, na época de coronavírus, fala como lavar a mão, o uso da máscara, enfim, você intercalar assuntos gerais com assuntos de cirurgia plástica. Eu acho que você consegue cativar mais os pacientes e as pessoas da rede. Agora, hoje em dia, os residentes, as pessoas mais novas, já saem do berço praticamente já com o celular na mão e já postando tudo. Então, eles já têm uma avidade, já tem uma experiência muito maior com relação à rede social do que a gente. Então, eles têm esse know-how desde cedo. Obrigado, Bruno. Obrigado, Daniel, mesmo, pela presença, pelo excelente conteúdo. Bruno, encerra para a gente aí, por favor. Obrigado, Daniel, pela presença, pela brilhante apresentação. Foi de grande valia para todos nós. Obrigado, Frederico. Obrigado, doutor Marcelo, também, o nosso presidente. E a gente fica esperando vocês, então, para daqui a 15 dias, para a gente começar a nossa sessão com os chefes de serviço. Fred. Obrigado aí, até a próxima. E dentro em breve vocês vão saber como é que serão nossas atividades científicas nesse período de pandemia aí. Fique conosco aí. Obrigado, Daniel. Obrigado, Bruno. Doutor Marcelo agradece a presença de todos e elogia a sua aula no chat. Você pode dar uma olhada na mensagem. Ele disse que os temas são difíceis de serem entendidos e discutidos. Depois dá uma olhada no chat, que é interessante as discussões. Pois não, Daniel, sua palavra é sua aí. É só uma última questão, que pensando também nos colegas um pouco mais antigos, ou que na verdade tem, né, um comportamento exatamente mais experiente e tal. É natural que a dificuldade em lidar nesse universo seja grande. A minha sugestão pessoal, tem alguém na equipe que seja muito que tenha muita facilidade nesse universo e que de alguma forma ele possa transmitir
a sua opinião, transmitir o seu valor dentro desse universo. Você falando, quer dizer, alguém te seguindo 24 horas e te... 24 horas é força de expressão, né? Mas te acompanhando e transmitindo o seu dia a dia para que as pessoas possam ter informação sobre isso também. Não precisa obrigatoriamente ser sempre o cirurgião. Você precisa criar conexão, mas a estratégia que você utiliza para isso, né? Aí a criatividade existe. É importante a interação, né? Exatamente. Obrigado a todos, até a próxima aí. Obrigado, Luciano, pela produção. Até a próxima, gente. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado, Valeu, boa noite. Daniel.